Edgar, você sempre foi espírita? Nasceu numa família espírita? Como que... Não. Não nasci numa família espírita, não. Com o tempo, a mamãe era portadora de mediunidade, mas ela não queria assumir nenhuma responsabilidade. Mas, na realidade, a pressão, né, sofrida na vida, ela foi obrigada, mas ela diluiu-se mais para a Umbanda, né? Mas eu conheci as primeiras manifestações mediúnicas, foi justamente na casa do meu tio, da minha avó, porque vovô era portador de uma doença crônica, né? Ele tinha o coração grande, demasia. E isso, na realidade, exigia um tratamento muito grande dele, né? Só que naquela época, se conhecia a farmácia, farmacêuticos, os medicamentos eram feitos na farmácia pelos farmacêuticos, né? E isso foi anos e anos, né? E nesse período, como a mãe era portadora de mediunidade, a minha tia era portadora de mediunidade, a minha prima também tinha, então o que fazia? Todo o fim de semana fazia-se um trabalho na casa da minha tia e do meu avô. Tá? Então eles faziam esse trabalho, e eu era pequeno, devia ter uns 9 anos de idade por aí. Você se lembra como que era? Me lembro. E eu entrei, eu acho que convidava, não vou começar, fechava a porta, a gente ficava lá e eu ficava sentado na cadeira, né? Correto? E informava, não pode se mexer. Né? E com isso, na realidade, eu via a mediunidade esporádica, a mediunidade ostensiva. Né? Só que era mais direcionado mais à parte de Umbanda. Não tinha aquela disciplina na doutrina espírita, né? Que os médios são obrigados, há necessidade, não obrigado, só é necessário que eles se comportam, correto? Naquela época não tinha, correto? Então é como se fosse ali um centro de Umbanda, né? Disciplinado, não havia matança nenhuma, apenas os caboclos, pretos velhos, se manifestavam e faziam o tratamento do meu avô, né? Uma certa época, trabalhando na auxílio onde eu trabalhava, veio um rapaz lá participar, da qual eu teria que ensinar o serviço para ele, né? O Mário Previdente. E mais tarde veio morar na Praia Grande e desencarnou na Praia Grande. E foi com ele que comecei a conhecer a doutrina. Né? Porque ele começava a rasbiscar, desenhar hominho perto de mim, aquele hominho, ele esticava um fio aqui e eu cheguei para ele, eu, sinceramente, falei, por que é isso aí? Um homem empinando outro homem, falei para ele. Falou, não, Edgar, é o seguinte, isso daqui é teu corpo físico, correto? Essa linha aqui é o fluido vital, que liga você ao perispírito. Aquele que está lá é teu perispírito que você que está aqui embaixo. Então, correto? Só, desculpa interromper a história. O perispírito seria o quê, para quem está acompanhando entender? O perispírito? O perispírito é o lema de ligação entre o corpo físico e o espírito propriamente, correto? É ele que faz a ligação entre um lado e o outro. Se isso se romper, correto? Há, logicamente, o desencarne. Entendeu? Então se reconhece o encarnado com o desencarnado, por isso viu. E os yogis hindu, eles chamam de fio de prata. Então essa é a hora de ligação. É por onde transmite os fluidos e mantém. Ele não tem distância. Então quando a gente dorme, que o espírito sai do corpo, continua ligado. Continua ligado ao perispírito. Se houvesse rompimento ao desencarne, correto? E o que acontece no corpo, se acaso acontecer alguma coisa no corpo, que o corpo estiver em perigo, correto? Através desse liame de ligação, o perispírito retorna imediatamente em defesa ao corpo. Interessante. Então, e aí ele deu a explicação para você. Aí deu a explicação. Tinha um homem empinando outro homem. Aí ele falou, isso é da doutrina espírita, eu falei, pode parar. Pode parar, não vem negócio de doutrina espírita, não, que espiritismo, isso aí faz parte do demônio. Era a minha concepção. Entendeu? Porque você vem do catolicismo, você tem essa. Aí você lembrou da tua infância vendo os outros caídos no chão. Exatamente. Você não associou com algo bom, né? E como foi essa primeira experiência lá na casa espírita? Olha, Éder, foi maravilhosa. Eu soube que foi maravilhosa depois que acabou a sessão. Porque antes eu não sabia do jeito que eu estava. Entendeu? Lá como era banco, era muita gente, era uma média de 300, 400 pessoas que iam. A parte de orientação mediúnica, hein? Imagine você. Tá? Então a mesa era grande, a mesa cabia quase 30 pessoas lá. Hoje já é diferente esse tipo de trabalho? Hoje é diferente, entendeu? E hoje você convida para o estudo, ninguém vai, meu amigo. Você convida para a cura, tá cheio o centro.
Mas eu peguei e comecei, eu fui. Falei, só que eu vou ficar na minha, falei para ele, hein? Tá. Aí deram a mensagem, eu peguei e fiquei lendo a mensagem lá, lendo a mensagem, e o Reinaldo Leite, ele andava o salão todo, que era enorme o salão, andava o salão todo, aí pegava você, vai lá para frente, você aí, vai lá para frente, aí ele ia lá para frente e você, vai para frente. E na frente, quem tinha na frente lá era a Celina, me lembro dela até hoje, e a Celina orientava posicionamento na mesa, tá? Mas só tinha um lugar na mesa. Encheu toda a mesa, só tinha um lugar. E eu fiquei na minha, continuando lendo, relendo a mensagem. Eu falei, ele tá na frente, ele me esqueceu. Ele não vai aparecer aqui. Você já ficou pensando, não vai chamar eu, não me chama, não me chama. Não vai me chamar, ele tá na frente, ele vai escolher outro lá na frente, tá perto dele, e vai embora. Por engano. Ele chegou para mim, você aí, que tá lendo a mensagem faz tempo, vai lá para frente. Fui, a Serena me colocou no lugar que tinha. E assim foi a minha trajetória na doutrina, né? Nós comprávamos sempre livro em São Paulo, para ver se nada acontece por acaso. Tudo, na realidade, é um planejamento do plano espiritual. Eu nunca tive interesse, eu frequentava a USE Distrital, que era em São Paulo, que em cada região tinha. Eu frequentava a USE Distrital do Tatuapé e da Moca, que tinha duas, né? Devido à atividade, quem trabalhava com criança e a outra com a mocidade, né? Então tinha participação. Tanto é que eu fiz uma vez um mês espírita do jovem, correto? E eu tive que falar, foi a primeira vez na minha vida que eu falei em público, né? Não sei como eu tremia, se deixava de tremer, não sei, mas eu, graças a Deus, consegui tocar o barco para frente. Mas quando eu vim para cá, fundamos a Casa do Amigo, ficamos um período, e depois aí nós estávamos acostumados a ir para São Paulo comprar livros. Comprar não, o livro na realidade era cedido para nós através do Jamil, que ele tinha uma loja numa casa ali na Maria Paula, perto quase da Federação Espírita do Estado de São Paulo, ali no viaduto Jacareí. A gente comprava alguma coisa, comprava do Evangelho, e os outros livros ele cedia consignado para nós. Então a gente estava sempre, todo mês lá. E eu estava vendo naquelas casinhas antigas que era, aquele forrinho baixo, de madeira em cima, lambril, né? Eu estava lá vendo um livro lá, até me lembro que é do... Me esqueci o nome dele agora. Me lembro o nome do livro que eu estava vendo agora. Eu estava vendo, olhando o livro, quando um senhor baixinho se aportou do meu lado, né? Aquele senhor bem educado, terninho azul marinho, com gravatinha, né? Ele se aportou. Olha, filho, eu sei que você é da Baixada Santista. Foi assim, eu sou da Baixada, mas na realidade é da Praia Grande, que antigamente a Baixada Santista compreendia mais Santos e fazia de conta que... quando o pessoal falava Santos, era a Baixada inteira, né? Inteira. Então foi. Eu sou da Praia Grande, no Centro Espírita lá. Sabe de uma coisa, filho? Você vai ser o restaurador do movimento espírita lá na Baixada. Eu, muito educadamente, eu merecia respeito. Eu falei, o senhor só deve estar enganado, correto? A única coisa que eu me dedico é minha casa espírita, correto? E não somos afinizados com nenhum movimento espírita, né? A gente fica na nossa lá, eu não estou afim nem de USE, nem de Aliança, nem de Fiesp, nem de FEB. A nossa intenção, tanto minha como da outra dirigente, não é entrar no movimento. Filho, você quer querer ou que não, vai ser. Eu respeito sua orientação, mas não dá. Aí peguei, continuei, pegou, saiu, foi embora. Aí terminei minhas coisas, foi pro Jamil. Ô Jamil, quem é aquele senhor baixinho que entrou aqui e falou comigo lá no fundo? Ele falou, que senhor baixinho? Esse tema da noite que foi escolhido, como que nós iniciamos ele? Duas companheiras da vida, né? São duas damas, na realidade, que eu defino como duas damas. Duas damas que se respeitam entre elas. Nenhuma, na realidade, ocupa o espaço da outra, a não ser que tenha necessidade ou que tenha chegado o momento oportuno de uma assumir a parte da outra. São duas companheiras que nos protegem, nos amparam, correto? E nos direcionam na caminhada da vida, né?
São duas companheiras que, desde o princípio da fecundação, elas já começam a andar. Uma no braço direito e a outra no braço esquerdo, correto? E elas caminham conosco, com a gente, de braço dado, por todo o longo de nossa caminhada reencarnatória. Mas chega um momento que uma delas, na realidade, tem que largar o nosso braço. Essa que larga o nosso braço chama-se vida. Porque houve necessidade, houve uma ordem superior e maior de nosso Pai, de ela realmente deixar. E quem vai assumir essa responsabilidade, correto? De dar continuidade à nossa vida? Porque quando se fala em vida, nós temos a nossa vida presente, carnal. Correto? Mas também nós temos a vida que somos espíritos imortais, criados para a eternidade. E uma vez ele disse, filho, eu fui com um problema para ele. Falou, filho, isso não é nada. Você, a sua vida, na realidade, era para ser uma desgraça. Mas quando você abraçou a doutrina espírita e começou a se inteirar e trabalhar para a doutrina espírita, para o Evangelho de Jesus, todo o teu sofrimento grande, correto? Os desastres foram sendo eliminados. À medida que você foi trabalhando, eles foram eliminados. Isso que está se apresentando é apenas o milésimo do que você tem que passar. O que você vai falar perante uma orientação dessa? Ou seja, eu tinha que ser atropelado por um bonde, eu fui atropelado por uma bicicleta. Tinha que agradecer ainda, né? Exatamente. Tem que ser atropelado por um monte, mas no fim foi atropelado por uma bicicleta ou por um patinete. Quer dizer, você vê como eles amenizam a situação dentro do trabalho e da condição de cada um de nós. Mas aquilo que nós temos que passar realmente por aquilo, porque eu me lembro de uma história real, verídica, de um espírito reencarnante, uma família provavelmente pobre, né? De condições, uma casa mais ou menos grande que eles tinham, né? Naquela época. E ele, quando começou a atingir a idade de 10, 12 anos, ele começou, essa é uma história real, não vou só apenas citar nome que eu não me lembro, faz muito tempo que eu li. Ele tinha que adquirir uma doença em sua perna que o iria afastar de toda a atividade. Correto? Mas ele trabalhava. Mas desde pequeno ele começou o quê? A sentir afeto, carinho e dor de crianças abandonadas. Às vezes sem pai, sem mãe, crianças doentes, correto? Então ele começou a recolher para a casa dele. A mãe não gostava nada disso. Imagino. A mãe não gostava nada disso, mas começou a recolher na casa dele e cuidar daquelas crianças. Mais tarde ele pegou, fez um puxado, criou os outros cômodos, correto? E começou a cuidar das crianças ali. E trabalhar em si para cuidar daquelas crianças. Ele trabalhava. Ele pedia dinheiro para os amigos, fazia isso, fazia promoção e trabalhava. Fora o que ele colocava do seu próprio soldo, do seu próprio salário, ali para cuidar. Até que ele adquiriu uma doença na perna, que chamava-se risipela, né? O que afastava ele durante algum período das atividades, né? E ele ficava triste por causa disso daí, porque tinha precisado trabalhar. Falou, filho, o mentor, depois de um tempo, portador de mediunidade, falou, filho, você era para perder as pernas. Hoje você não poderia andar ou andar com uma muleta, correto? É apenas uma erisipela para que você resgate o restante. Então dê vida e não deixe para que isso, correto, o entristeça e tire a vontade de você trabalhar. Do que você preparou, alguma pergunta que a gente não abordou, que você queria estar falando? Olha, sobre essas duas companheiras que eu citei, para quem conhece a doutrina espírita, para quem estuda a doutrina espírita e aplica a doutrina espírita e o evangelho em si, jamais pode ter medo da morte. É duvidar da grandeza do universo e de Deus. O espírita que teme a morte não conhece nada de doutrina.
Se viu, viu de relance. Se leu e não compreendeu. E se compreendeu, não entendeu. E se não entendeu, vai ter sempre dúvida. Porque se nós estamos aqui de passagem, momento de passagem, ou seja, num período reencarnatório, na qual nós estamos representando, na realidade, um figurante. A hora que acabar o espetáculo, o cenário, nós temos que abandonar essa roupagem. O alpinista, quando ele quer escalar uma montanha, que roupa que ele coloca? Ele coloca uma roupa de alpinista. Porque ele vai escalar algo diferente, que não é habitual. Ele não vai com o tênis de borracha dele escalar uma coisa. Ele não vai sem corda. Correto? E devido à altura que ele não vai sem equipamento para o frio. Ele tem que ir equipado para aquilo. Antigamente, para se explorar o oceano, existia o quê? Escafandro. É isso. Que é aquela roupa pesada. Correto? Que só o peso dele afundava. Era escafandrista. Sem aquilo lá, ele não podia. Tanto é que a 100 metros de profundidade, a água já começa a fazer pressão e espremer o corpo humano. Espremer. Estagar e esmagar. Então ele precisava daquela roupa lá. Mas ele era o escafandrista. A hora que ele sobe, ele abalou aquela roupa lá. Então ele em comparação, o corpo físico, a matéria, é o escafandro do espírito. Exatamente. Então nós temos uma roupagem adequada, primordial, correto? Com os acessórios necessários para que a gente passe por esse período reencarnatório. Por experiências agradáveis e desagradáveis, correto? Tumultos e não tumultos, correto? Serenidades e obstruções. Então, nós estamos aqui para isso, cumprir. Então, nós temos que cumprir com categoria, correto? Eu peguei hoje na internet aqui, uma coisa muito boa que eu gostei. Por exemplo, monges confinados como é que se diz me fugiu a palavra, onde eles se reúnem ali, né? Quando eles se reúnem, tem lá na capela, né? Nas igrejas. Eles têm o seguinte hábito entre eles, em certas religiões, né? Os monges, quando se encontram nos corredores, costumam dizer uns aos outros, memento mori. Isso em latim, né? Expressão latina. O que significa? Lembre-se de que vai morrer. Eles se cumprimentam diariamente, se encontrando nos corredores dos conventos. Lembrei, convento. Espero que não lembrar, mas lembrei. Dos conventos. Eles se cumprimentam assim, passa de um lado para o outro, passa do lado, quantas vezes for necessário. Um está sempre levando. Isso serve de exercício para que eles sabem que não são eternos fisicamente. Que existe alguma coisa que vai prevalecer a morte, que é o espírito. Lembre-se de que vai morrer. Era uma expressão que é um contraponto, diz o outro, da Carpe Dei. O que é Carpe Dei? Aproveite a vida. Tem uma história que é o seguinte. Certo homem encontrou uma vez com a morte, cara a cara. Aí conversaram, falou, Dona Morte, é o seguinte, eu gostaria que você me avisasse, quando chegar a minha vez, para mim poder me preparar. Justamente por isso. Me preparar, eu tenho negócios, eu tenho um monte de coisa para fazer, então dá tempo, você me avisando, dá tempo de eu preparar esses negócios, delegar os negócios, enfim, tudo isso aí. Mas me avise quando chegar, porque eu não vou por resistência nenhuma. Eu vou assim como diz na gíria, eu vou numa boa. Tá? A morte falou, tá bom, concordo consigo. Aí o tempo foi passando. Depois de algum tempo, alguns amigos dele sofreram um acidente grave de automóvel. E os 5 amigos queridos, aqueles amigos de farra, perderam a vida, desencarnaram, morreram. Passou mais algum tempo, foi o vizinho dele. Aquele vizinho de bater papo, amizade, longo tempo ali, aquela amizade mesmo de vizinho, correto?
o vizinho também desencarnou. Passa algum tempo a mais. Ele tinha um tio que ele estimava, que ele adorava, o tio amava o tio, ao bater papo de pesca, nosso todo. O seu tio também partiu. Algum tempo mais tarde, ele adoece seriamente. Vai para o hospital, mas não consegue se recobrar, correto? E vem a desencarnar naquela doença no hospital. Aí ele encontrou com a morte novamente. E ficou nervoso. Eu não falei para a senhora que eu não ia por resistência nem nada, mas eu queria que você me avisasse quando chegasse o meu momento. Mas eu avisei. Você que não compreendeu e não prestou atenção nos meus avisos. O primeiro a desencarnar, quem foi? Não foram seus amigos? Os amigos direto, de perto. Depois quem foi? O seu vizinho. E por último, o seu tio. E por final, uma doença grave. Que estava chegando a sua hora e era a sua hora. Você não prestou atenção. Então, portanto, vou embora. Tem que saber ver os sinais, né? Sem saber ver os sinais. A morte faz parte do nosso cotidiano. Faz parte da vida. Quem tem vida, tem morte para adentrar a vida real e verdadeira no mundo espiritual. Essa é a nossa vida. Por que na casa do meu pai há muitas moradas? Para quê? É enfeite? Enfeite de Natal no universo? E lá no mundo espiritual a gente vai reencontrar esses amigos que partiram. São eles que nos recebem. Só não temos consciência quando nós tiramos a nossa própria vida, que não chegou o momento. É a mesma coisa que você tem um carro, você coloca gasolina para ir em uma determinada viagem, a princípio, mas quando chega no período da tua trajetória, correto? Você joga o teu carro no barranco. Então, o teu carro não vai ter gasolina lá dentro? Ele vai explodir, vai acontecer alguma coisa. A gasolina vai se perder. Você desperdiçou, na realidade, o teu dinheiro ali, a gasolina. Conosco acontece a mesma coisa. Nós temos o fluido vital, que faz parte de todo ser orgânico, não inorgânico, ser orgânico. Está contido nas plantas, nos animais e no hominal. Então, o fluido vital, ele faz parte. É, na realidade, o nosso combustível. E nós temos que usá-lo e ele vai conosco até o final. A hora que ele terminar, termina o nosso ciclo de vida. Isso acontece com os animais, com o hominal e com as plantas. As plantas não têm um período de vida? Elas também não nascem, crescem, reproduzem e morrem. Quando ela morre, ela não deixa a semente para botar? E qual é a nossa semente? É o espírito, pô. É interessante você tocar nesse assunto, porque vamos supor que tem alguém que perdeu um ente querido, perdeu alguma pessoa que ama muito, e essa pessoa desencarnou. Ela se suicidando não encontra. Não, ela vai sofrer o tormento do período que ela tem de fluido vital, que é o desgaste, correto, do que ela ocasionou da sua morte. Ou seja, qual foi a causa da sua morte? Foi enforcamento? Foi afogamento? Correto? Se deu um tiro? Dependendo do que aconteceu com ela. Camilo Castelo Branco fala que foi anos. Foram anos. E isso de segundo em segundo. De segundo em segundo, correto? Ele revivia, né? Ele revivia isso aí. A sua cabeça explodindo, o sangue escorrendo e o barulho da arma. Isso constantemente, era atormentado. Ele andava, vagava, querendo fugir daquilo, não conseguia. Ele passava por troços lodosos, a mão seguinte não tinha se pegar, onde que ele andava? Às vezes pode parecer um tema um pouco pesado, mas é necessário ser tocado, né, Edgar? Porque aumentou muito, né, o índice de suicídio e é importante para que a gente pense que não é a melhor solução para os problemas. A gente não resolve o problema. Piora, amplia e agrava muito mais, né? O suicida não quer tirar a sua própria vida, ou seja, não quer ele se matar, ele quer matar a dor que ele está sentindo. Primeiramente, é você se transformar. É você passar pelos obstáculos que a vida proporciona, que está à sua frente. Porque a justiça material é falha. E você está vendo isso no período que nós estamos passando. Principalmente a nossa pátria, que a gente vai perto. Mas não é só o Brasil que está passando. Isso daí é mundial, correto?
Nós estamos nos fins dos tempos. E o fim dos tempos vão acontecer. Cada calamidade, não catastróficas, mas de moral. A moral do homem vai lá embaixo. A moral daqueles que julgavam ser moralistas. Se quiser ver lá, Kaique, pode ver. Ser moralista está muito aquém. Aqueles a quem confiávamos o nosso governo, a nossa pátria, o nosso destino, não existe. Mas a lei de Deus, ela é segura. É uma lei que não muda do Éder para o Edgar, do Edgar para o João, do João para o Francisco. Não é cada um de nós vai ter uma lei. A lei é para nós, correto? Essa lei chama-se lei reencarnatória, da qual a gente vem com os princípios e vim com os atavios do passado. Eu fui boa coisa no passado? Não sei. Eu só sei que eu estou passando dificuldades. E cada dificuldade que eu tenho é um aprendizado. Eu posso passar bem por esse aprendizado, como posso atrapalhar, correto? E, como se diz, tornar esse aprendizado mais dolorido, mais raivoso. Então, uma dor que a gente não vê a causa nessa existência, não houve injustiça. Ela já vem de outra. Já vem de outras. A gente fala, pô, coitadinho. O pessoal fala tanto em bala perdida. Mas o nosso companheiro Silvio, não existe bala achada. Ah, o Silvio fala isso. O Silvio fala, houve uma lachada. Ela não era perdida. Ela encontrou realmente o destinatário. Quem que tinha que morrer pelaquela bala? Não existe acaso na lei divina. No universo não tem acaso. Não tem acaso. E a construção do nosso dia a dia, a gente consegue amenizar esse sofrimento? Consegue, Éder. Consegue. Ela falou, fofinho, é o seguinte, Cecilinha vai partir. Vai como? Ela vai partir. Porque no final, na prece, afinal, ela estava na frente e nós estávamos seguindo ela na parte de trás. Quando chegou em determinado momento, ela falou, daqui por diante vocês fiquem, porque eu vou sozinha. Correto? E não deu outra. Na segunda-feira, Cecilinha desencarnou. Antes dela desencarnar, minha mãe estava lá, falou, chama minha mãe, eu quero orar com ela e agradecer ela, porque eu estou partindo. Aí a minha mãe tentou convencer que não, ela falou, não, chama minha mãe, correto, que eu estou partindo e eu quero... Ela fez uma prece com a mãe, conversou com a mãe, correto, agradeceu a mãe pela vida, falou, agora eu estou indo porque já está me chamando. E esse bonito, né? E esse momento que a pessoa está próximo do desencarne, ela fica mais sensível, né? Ela Fica. tem uma visão mais ampla do verdadeiro mundo, né? Tem. A gente não sabe quando vai ser convidado a partir ou quando o ingresso vai ter validade. É um convite obrigatório, né? É obrigatório.